Oi, turma, tudo bem com vocês? Essa é a nossa última aula de fisiologia. Nessa aula, nós vamos falar sobre reprodução. Para que a reprodução humana ela ocorra naturalmente, nós precisamos de uma resposta sexual. A resposta sexual nos seres humanos ela é dividida em 4 etapas: excitação, platô, orgasmo e resolução. A excitação é quando nós temos aí os estímulos eróticos que vão preparar a genitália para o ato da cópula ou do coito. Nos homens, essa excitação vai fazer com que ocorra a ereção do pênis, e nas mulheres nós temos aí a ereção do clitóris e também a lubrificação da vulva. No platô, aquelas modificações que começaram durante a excitação, elas vão ser intensificadas até chegar no orgasmo. No orgasmo, nós vamos ter uma série de contrações musculares que vão proporcionar o prazer intenso, vão aumentar a pressão arterial, a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Nos homens, essa contração ela vai resultar normalmente na ejaculação, e nas mulheres, essa contração fará com que o útero e as paredes da vagina se contraem. E como resolução, nós temos aí aquele período logo após o orgasmo, onde os parâmetros fisiológicos vão voltar ao normal, como antes da resposta sexual. Tanto o ato sexual masculino quanto feminino, ele vai ser controlado pelo sistema nervoso parasimpático. Então, quando nós temos estímulos táteis, por exemplo, nós vamos ter aí uma percepção pelos mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores vão enviar sinal pelo neurônio sensorial até o nosso centro encefálico superior. Esse é um tipo de estímulo que nós podemos ter sexualmente. Podemos também ter estímulo erótico visual ou até mesmo pensamentos que nos dão estímulo. A partir do momento que nós temos esses estímulos, nós vamos então, através das vias descendentes autônomas, estimular o nosso sistema nervoso parasimpático. Esse sistema nervoso vai ser o responsável pela ereção. Do mesmo modo que está sendo estimulado o sistema nervoso autônomo parasimpático, o sistema nervoso simpático ele começa a ser inibido, tá? Então, teve-se o estímulo parasimpático, a liberação de neurotransmissores. Qual que é o neurotransmissor liberado pelo sistema nervoso autônomo parasimpático? Acetilcolina. Então, a acetilcolina vai fazer com que ocorra um aumento na produção de óxido nítrico pelas células e liberação desse óxido nítrico. Esse óxido nítrico, por sua vez, vai aumentar o GMP cíclico, e o GMP cíclico vai fazer com que ocorra vasodilatação das artérias do pênis, o sangue vai conseguir fluir melhor naquela região e vai acontecer então a ereção. Então o sangue ele vai entrar lá naquela parte esponjosa do pênis que a gente viu na aula passada. A partir do momento que ele entra nessa região, ocorre a ereção. A disfunção erétil ela é uma incapacidade de atingir ou sustentar a ereção peniana. Geralmente é causada por problemas endócrinos ou neurais, por doenças como insuficiência vascular, e também pode ser induzida por fármacos. A outra causa pode ser psicológica. Em homens com aproximadamente 40 anos, muitas vezes a disfunção erétil está ligada à doença cardiovascular e também à arteriosclerose. O que acontece? Quando se tem essas doenças, nós temos
uma diminuição da produção de óxido nítrico pelas paredes vasculares. E isso faz com que não se tenha o aumento de GMP cíclico e, consequentemente, não se tenha a ereção. Quando nós falamos de indução por medicamento, nós também temos a indução por álcool, que inibe o desempenho sexual, e também a indução por medicamentos antidepressivos que diminuem o libido. E claro, né, que toda vez que nós pensamos em disfunção erétil, nós pensamos em relação ao Viagra. Como que o Viagra funciona? Então, o Viagra, ele vai prolongar o efeito do óxido nítrico. E como que ele prolonga esse efeito? Ele bloqueia a fosfodiesterase 5. Essa fosfodiesterase é uma enzima que degrada o GMP cíclico. Então, por mais que às vezes a pessoa tenha uma quantidade pequena de óxido nítrico, quando a fosfodiesterase ela atua, ela degrada o GMP cíclico e, consequentemente, a ereção ela não ocorre ou não se prolonga. Então, quando nós temos uma inibição dessa enzima, a ereção ela vai se manter por mais tempo, podendo, né, claro, depois de se manter, chegar à ejaculação, que geralmente o homem que tem disfunção erétil ele não consegue chegar à ejaculação. A excitação feminina ela também vai acontecer pelos nervos parasimpáticos. Então, nós vamos ter a liberação de acetilcolina. Essa acetilcolina vai aumentar a produção endotelial de óxido nítrico. Esse óxido nítrico vai aumentar o GMP cíclico e, consequentemente, nós vamos ter a vasodilatação do tecido erétil. E aonde fica o tecido erétil feminino? Então, nós vamos ter aí a localização em volta da abertura da vagina, que é conhecido como introito, até o clitóris. Então, nós temos uma extensão desse tecido em toda essa região, tá? Então, ele vai se estender e vai ser bem parecido com o tecido erétil do pênis. Além disso, quando nós temos essa liberação de sinais parasimpáticos de acetilcolina, nós temos a estimulação de liberação de muco pela glândula Bertolini. Essa glândula Bertolini ela vai ser localizada na vulva, uma em cada lado da vagina, tá? Outro detalhe interessante que mesmo o nosso sistema masculino e feminino ser muito parecido, o Viagra ele não funciona tão bem quando a gente fala de mulheres, tá? Então, não se tem ainda nenhum medicamento que possa excitar mais facilmente a mulher, mas nós sabemos também que dependendo do ciclo menstrual, nós temos uma maior e melhor excitação. Por exemplo, durante a ovulação, que se tem a liberação muito grande de estrogênio, esse estrogênio facilita a excitação feminina. A fertilização do óvulo, ele não depende do orgasmo feminino, mas o orgasmo ele pode auxiliar muito na fertilização. Primeiro, os músculos perineais das mulheres, eles vão, durante o orgasmo, se contrair ritmicamente. Essa contração aumenta a motilidade uterina e também a motilidade das trompas de Falópis. E isso ajuda o espermatozoide a percorrer o útero e se encontrar com o óvulo. Também, por causa do orgasmo, nós vamos ter uma dilatação do canal cervical por aproximadamente 30 minutos, que também facilita o transporte do espermatozoide. E por último, com o orgasmo, nós temos a liberação de ocitocina
pela hipófise, pela adenopófise, né? Essa ocitocina, ela vai causar contrações rítmicas no útero, que também auxiliam no caminho, no transporte do espermatozoide até o óvulo. Uma característica interessante é a durabilidade ou viabilidade do óvulo e do espermatozoide. Então, quando o óvulo é liberado lá do nosso ovário, que não é óvulo, né, pessoal? É ovócito primário, ele só vai passar a ser óvulo mais tarde. Então, quando ele foi liberado do ovário, ovócito primário. Então, ele vai se permanecer viável por aproximadamente 24 horas após a liberação. Então, se nessas 24 horas não teve o encontro do óvulo, que é o ovócito primário, com o espermatozoide, nós não teremos a fecundação naquele mês ou até a próxima ovulação. Já o espermatozoide, ele consegue se manter dentro do útero por aproximadamente 5 dias úteis. Então, por esse tempo, ele consegue permanecer viável. Então, se você teve relação 5 dias antes de ovular, potencialmente falando, tem-se chance de engravidar, tá? Do mesmo jeito que o ovócito, quando sai do ovário, ele ainda não é uma célula viável, o espermatozoide, depois de ser ejaculado, ele ainda não é uma célula viável. Por quê? Porque lá nos epidídimos, o espermatozoide ele recebe uma camada protetora de colesterol. Essa camada vai impedir que as enzimas presentes aqui no acrossômio do acrossômio do espermatozoide atuem. Então, o colesterol ele tem essa função. A partir do momento que o espermatozoide ele entra no útero, ele começa a perder essa camada de colesterol. E isso é muito bom para ele, porque a partir do momento que ele perde essa camada de colesterol, a primeira coisa que vai acontecer é aumento da entrada de cálcio. Esse cálcio, como em várias outras células, vai auxiliar no movimento celular. Então, ele vai fazer com que ocorra aí um aumento no movimento do flagelo do espermatozoide. Além disso, o cálcio que entrou na cabecinha aqui do espermatozoide, digamos assim, ele também vai auxiliar na liberação rápida de enzimas pelo acrossômio quando esse espermatozoide chegar lá no óvulo, quando ele começar a penetrar o nosso ovócito primário. E por que essas enzimas que eu comentei, elas são tão importantes quando ocorre o encontro entre o ovócito e o espermatozoide? Então, primeiramente, em volta do nosso ovócito, nós temos uma célula, melhor dizendo, uma barreira celular, chamada de células da corona radiata. São células glanulosas. Então, ele precisa, primeiramente, penetrar essa célula. E depois, ele precisa penetrar essa outra barreira aqui, chamada zona pelúcida. Então, nós temos duas barreiras principais: a célula da corona radiata e a zona pelúcida. E aqui eu queria que vocês ainda prestassem um pouquinho de atenção sobre o nosso remanescente aqui. Estão vendo o corpúsculo polar? Às vezes a gente pensa que após a formação esse corpúsculo ele é descartado, degenera rapidamente, mas não, ele fica ligadinho aqui ao ovócito primário. Então, a partir do momento que ocorre a liberação do ovócito, que ainda não é ovócito, lá pelo nosso
ovário, nós temos a primeira meiose que vai originar o ovócito primário, tá? Então, ele vai ficar desse formatinho aqui. Então, como eu falei para vocês, os espermatozoides, eles têm aí enzimas estocadas no acrossomo que vão auxiliar na fertilização. Então, essas enzimas, as mais comuns são a hialuronidase e as enzimas proteolíticas. A hialuronidase, nossa, estou com dificuldade de falar isso. Elas vão polimerizar o ácido hialurônico das células granulosas. Então, vão atuar aqui rompendo a ligação entre uma célula e outra, tá? Vão fazendo com que ocorra a entrada ou a aproximação do espermatozoide até a zona pelúcida. Então, o que acontece? Entre cada célula aqui, para a junção dessas células, nós precisamos de ácido hialurônico. Então, se nós temos uma polimerização desse ácido, o espermatozoide ele consegue chegar na região da zona pelúcida. E as enzimas proteolíticas, elas vão auxiliar digerindo proteínas celulares, também para auxiliar esse espermatozoide chegar nessa região. Dos 20 milhões de espermatozoides que foram liberados durante a ejaculação, somente 100 conseguem chegar até o ovócito. E lá, quando o espermatozoide chega ao ovócito, ele vai se ligar aqui, ó, nas proteínas receptoras presentes na zona pelúcida. A partir do momento que ele se liga a essas proteínas, ele começa a mover o seu núcleo para dentro do ovócito. Imediatamente começa a acontecer uma reação chamada de reação cortical. E o que é essa reação cortical? É quando os íons de cálcio eles se difundem através da membrana do ovócito e provocam a liberação por exocitose de vários glânulos chamados glânulos corticais. Esses glânulos vão para o meio externo e vão impedir que ocorra uma polispermia, que é a penetração de outro espermatozoide. Então, por isso que somente um espermatozoide, normalmente, é claro, entra no ovócito. Logo após a entrada desse núcleo, vocês viram que o resto ó, vai ficar tudo para fora, só vai entrar o núcleo do espermatozoide. Nem a mitocôndria do pai a gente só recebe o núcleo, tá? Então, a partir do momento que esse espermatozoide consegue chegar no citoplasma do ovócito, vai ocorrer então o desenvolvimento de mais uma divisão meiótica. E a partir de agora nós vamos ter 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Dos outros 23 que nós tínhamos aqui, que era da mãe, nós vamos ter a formação aí de um segundo corpúsculo polar, tá? Então, lembram lá que nós tínhamos o primeiro corpúsculo polar e o segundo corpúsculo. Aqui, o nosso ovócito, ele passa a ser conhecido como ovócito secundário ou óvulo, que aqui ocorreu realmente a fecundação e ele já pode ser considerado assim. Então, nós vamos ter aí a fusão, né, entre os cromossomos, do pai e os cromossomos da mãe, e nós vamos ter aí a hereditariedade dos dois tipos de genes,
tá? E vamos ter a fusão, e por isso, gente, por causa dessa corrida, digamos assim, que tem tanta diferença entre um irmão e uma irmã, um ser humano e outro ser humano, porque a seleção desses cromossomos ela é muito diversificada, né? Então depende muito do que foi, qual a diversificação teve aí tão grande, dando características diferentes para cada ser humano. Lembrando que a fertilização ela acontece na trompa de Falópio e esse zigoto formado após a fertilização é enviado até o útero pelo movimento ciliar das trompas de Falópio. Lá no útero, após 9 dias, mais ou menos, nós teremos a implementação do blastocisto. Esse blastocisto tem aproximadamente 100 células. Então, para vocês terem noção do tamanhico que é esse blastocisto. Pessoal, uma característica importante. Se acontecer desse blastocisto, em vez de implementar no útero, implementar na tromba uterina, na trompa de Falópio, nós vamos ter uma gravidez chamada de gravidez ectópica. Geralmente, né, não se consegue levar adiante essa gravidez porque pode romper essa trompa, tá? Então, o que acontece após implementação desse blastocisto? Ele vai mandar sinal para o ovário. Para quê, pessoal? Para que esse ovário continue produzindo, através do corpo lúteo, progesterona. Porque se ele não continuar produzindo progesterona, nós vamos ter a degradação daquelas células do endométrio e vai. Além disso, a progesterona ela vai promover um relaxamento uterino, que é ideal e é essencial, porque se tiver contração, pode ocorrer um aborto espontâneo, por exemplo, e aumenta a quantidade de nutrientes nesse endométrio. Esses nutrientes são extremamente importantes, até porque o feto ele utiliza esse nutriente presente no endométrio até a 8ª semana. Pensem como é importante essa nutrição da região. Depois, claro, nós vamos ter o desenvolvimento do cordão umbilical e nós vamos ter uma modificação na nutrição, mas a gente já vai falar. Então, até a 8ª semana, nós vamos ter a nutrição através do endométrio e a partir do 16º dia, nós também teremos a nutrição vindo da placenta. Então, a placenta ela vai se desenvolver através dessa camada externa aqui do nosso blastocisto. Então, essa camada ela vai dar origem ao córneo. E esse córneo, então, vai se desenvolver e vai originar a placenta. A placenta ela vai ser importantíssima, tanto na nutrição como na troca gasosa e também troca de metabólitos entre a mãe e o feto. Então, o nosso feto, o embrião já nessa 10ª semana, ele vai estar aí flutuando no líquido amniótico. Ele, em volta do líquido amniótico, nós temos uma membrana chamada amnio, que produz esse líquido amniótico. Nós temos o córneo e também o saco vitelino, que proporciona ao feto alguns nutrientes. Nos humanos ele não é tão importante, tá? Ele auxilia muito, mas ele tem uma função maior, por exemplo, em animais que botam ovo, como aves. É através desse saco vitelino que a ave se alimenta durante a sua, como é que eu vou falar?
o seu desenvolvimento embrionário. Então, é a partir desse saco vitelino. Aqui no feto, ele auxilia, ele manda alguns nutrientes, mas é pouco. A maioria dos nutrientes vem da mãe, né? Isso que acontece na maioria dos mamíferos que engravidam, né? Que a gente sabe que tem mamíferos que botam ovo também. Então, o que acontece? A partir do momento que a nossa placenta ela se forma, nós vamos ter a formação do cordão umbilical e essa placenta é onde vai ocorrer a troca desses nutrientes e também de outros componentes com a mãe. Então, entre a placenta e o útero, nós vamos ter essas microvilosidades, né? Que vão levar o sangue, vão deixar em contato o sangue proveniente da mãe com o do feto. É claro que nem tudo da mãe vai ser passado para o feto, mas muita coisa nós vamos ter a passagem aqui pelo sangue. Em azul, nós temos o sangue proveniente do filho e em vermelho o sangue proveniente da mãe. Aqui, ó, vocês conseguem ver, nós temos um espaço, digamos que seja um espaço entre o útero e entre a placenta, onde ocorre a troca de sangue entre a mãe e o filho. Então, os vasos sanguíneos maternos vão enviar o sangue para essa região e vão retirar o sangue dessa região também. E aqui nas vilosidades coriônicas do embrião vai ter a troca de nutrientes e também troca de outros componentes. Para vocês terem uma ideia, quando a mulher está grávida, 10% do débito cardíaco da mãe passa por essa região. Então, é uma porcentagem razoável, né? Faz com que ocorra um aumento no fluxo sanguíneo, aumento dos batimentos cardíacos da mãe, aumento da respiração da mãe, porque precisa levar oxigênio até o feto. Em relação ao oxigênio, uma característica interessante, o da mãe ele vem numa pressão de aproximadamente 50, né, porque o sangue já passou por algumas regiões, e o do feto, a pressão do oxigênio está em torno de 30. Então, consegue-se fazer a troca gasosa tranquilamente, né? Então, é bem interessante. Outra característica interessante, o metabolismo da mãe aumenta bastante, porque precisa enviar nutrientes para o filho, principalmente nas últimas semanas de gravidez. E o nosso organismo ele é muito inteligente, pessoal. Eu já falei isso para vocês. Vocês não acreditam em mim, mas eu vou falar de volta. O que acontece? Como ele sabe que nas últimas semanas ele vai precisar de mais nutriente, de mais açúcar para a criança poder crescer, para o embrião poder crescer, ele armazena muito nutriente na placenta. E além do né, da gordura que nós mulheres já armazenamos em algumas regiões essenciais, né, que vão ser utilizadas para o desenvolvimento do feto. Então, o organismo ele vai fazer armazenamento de substâncias durante a gravidez, na placenta geralmente, e durante a vida inteira em algumas regiões do corpo das mulheres, para que quando ela engravide, ela tenha essa reserva de energia. Interessante, né? E mais uma característica que eu esqueci de falar para vocês, em relação ao bombeamento cardíaco do neném, isso acontece, o coração ele começa a bater no embrião a partir de 21 dias. Então, a partir de 21 dias, a mulher já pode fazer a sua ecografia, que provavelmente ela já vai conseguir ouvir o coraçãozinho do seu filho batendo.
Em relação aos hormônios secretados durante a gestação, a placenta ela vai ser responsável por secretar diversos hormônios que vão prevenir a menstruação durante a gravidez e também vão auxiliar no desenvolvimento tanto do feto como no corpo da mãe, para, por exemplo, produzir leite para o seu filho depois que ele nascer. Então, entre esses hormônios, nós temos a gonadotrofina crônica humana, hormônio lactogênico placentário humano, estrogênio, que a gente já produz, mas a placenta também passa a produzir, e progesterona. A gonadotrofina crônica humana, ou HCG, ela vai ser produzida principalmente até o terceiro mês de gravidez. Então, até o terceiro mês, nós vamos ter um grande pico na produção dela. Ela vai ser produzida tanto pela placenta quanto pelas vilosidades coriônicas lá que eu mostrei para vocês, que teoricamente tem a ver mais com o feto, mas faz parte da placenta. E ela vai fazer com que o corpo lúteo permaneça ativo no início da gestação. Por quê? Para que esse corpo lúteo produza progesterona. Então, ela vai se ligar aos mesmos receptores que o hormônio luteinizante, vai estimular o corpo lúteo a continuar produzindo progesterona para que esse endométrio ele continue intacto, para que ele não faça a contração e nem que esse endométrio seja liberado, né, que ocorre aí a menstruação. Então, até a 7ª semana, o HCG vai auxiliar, né, vai atuar no corpo lúteo para fazer com que ele continue produzindo progesterona para que não ocorra a contração do útero. E também para que ocorra um aumento na espessura das células do endométrio, para que ocorra uma melhor nutrição para aquela região, para que ocorra tudo que a progesterona faz, que eu já falei para vocês. Outro detalhe, esse hormônio ele vai estimular a produção de testosterona no feto masculino. Então, vão lá na aula passada que eu expliquei o que ele faz. Lá, o que essa testosterona faz, se vocês não lembram. E claro que quando eu falei para vocês, HCG, vocês já pensaram, né? É o hormônio do teste de gravidez. Isso mesmo. Quando se faz o teste de gravidez, é esse hormônio que se verifica a concentração dele. O próximo hormônio é o hormônio lactogênico placentário humano, também conhecido como HPL, e também conhecido como somatomotrofina crônica humana. Este hormônio é responsável pelo desenvolvimento das mamas e também pela produção de leite. Além disso, ele vai alterar o metabolismo de glicose e de ácido graxo das mães para que essa glicose e esse ácido graxo sejam utilizados para a nutrição do feto, para que ele consiga crescer e desenvolver como é desejado. O estrogênio e a progesterona vão ser hormônios produzidos durante toda a gestação. Primeiro, eles vão ser produzidos pelo corpo lúteo, influenciados pelo HCG, e depois vão ser produzidos pela placenta. E nós vamos ter como principal função a retroalimentação negativa lá na adenipops, que a gente já falou sobre isso na aula passada. Essa retroalimentação vai impedir que ocorra o desenvolvimento de novos folículos. Então, é extremamente importante. Outra coisa, né, como eu já falei para vocês, a progesterona,
ela vai ter como função manter o endométrio, para que ele não se descole e não ocorra menstruação, e também ele vai fazer com que ocorra uma supressão das contrações uterinas, para que não ocorra aborto espontâneo, e também para quando a gravidez já está bem avançada, não ocorra descolamento de placenta. Porque se tiver contração, o descolamento de placenta pode levar a uma hemorragia. Vocês viram como a placenta ela é bem irrigada, então isso pode trazer problemas para o feto, porque ele não vai receber nutrientes nem oxigênio adequado, e também, né, para a mãe, porque ela pode perder esses nutrientes muito fácil aí durante os sangramentos. Então, quando a gente ouve falar de descolamento de placenta, às vezes a gente não sabe a gravidade que é. Então, quando vocês ouvirem agora, vocês já sabem que esse descolamento tem que ser cuidado. Outro detalhe, o estrogênio, ele vai atuar também nos ductos e nas mamas, auxiliando no seu desenvolvimento para que tenha uma produção de leite adequado para o neném. A placenta ela produz outros hormônios, tá? Como por exemplo, inibina, prorrenina, só que nós não sabemos ainda a função da maioria desses outros hormônios. Então, tem-se muita pesquisa sendo realizada, mas ainda não chegou-se a nenhuma conclusão do efeito desses hormônios na gravidez. E entre 38 e 40 semanas, nós chegamos ao tão esperado pela grávida, o momento do parto. Então, alguns dias antes do parto, o estrogênio e a relaxina, eles vão começar a modificar o nosso útero para que ocorra o parto. Então, tanto o estrogênio quanto a relaxina, eles vão ser secretados pelo ovário e pela placenta e vão atuar no colo uterino, tornando esse colo mais macio, vão atuar também nos ligamentos que mantêm os ossos pélvicos unidos, vão fazer com que esses ligamentos se afrouxem para que ocorra um parto tranquilo, tá? Para que ocorra sem prejuízo nenhum a dilatação. Nós também vamos ter a liberação de corticotrofina pela placenta, que é um hormônio que auxilia, nós já vamos falar como, no parto. Então, a partir do momento que o feto ele se encaixou, você já deve ter ouvido esse palavreado que a professora utilizou. Então, quando o feto ele chega aí ao local, né, o posicionamento correto, nós começamos a ter alterações no organismo para que ocorra esse parto. Então, quando ele se posiciona, começa a ter um estiramento cervical. Esse estiramento, ele desencadeia a começar a ocorrer as contrações uterinas. Então, quando nós começamos a ter a contração, ainda temos liberação nesse momento de progesterona, tá? Então, progesterona ela está tentando inibir, mas quando começa a ter esse estiramento, a placenta ela para de produzir progesterona e o organismo ele começa a secretar ocitocina pela neurohipófise. Essa ocitocina vai auxiliar mais ainda na contração e também vai fazer com que ocorra liberação de prolactina pelo útero. A prolactina, então, faz com que a contração ela seja mais intensificada e ocorra contrações em menos tempo até a ocorrência do parto. Então, nós temos aí um começo
às vezes induzido pela mãe, mas a maioria das vezes induzido pelo neném. Então, vocês já devem ter ouvido falar. Ele escolheu a hora de nascer. E é isso que acontece. Ele se posiciona sozinho, né? E a partir do momento que ele se posiciona, ele faz aí o estiramento cervical que vai desencadear o parto. E depois do parto, eu acredito que seja uma das principais preocupações das mães é a produção de leite pelas glândulas mamárias. Então, como eu já falei para vocês, o nosso organismo é um organismo muito inteligente. Então, a partir da puberdade, nós já começamos a desenvolver as mamas esperando o dia de amamentar. Então, o estrogênio, que é liberado durante a puberdade, ele faz com que ocorra o desenvolvimento das mamas. Então, as mamas, elas vão ser compostas por glândulas, né? Essas glândulas, elas são parecidas, pessoal, com a glândula do pâncreas. Lembra que a gente falou? Então, o que acontece? A glândula ela se desenvolve em volta dos ductos lactíferos. Então, nós temos o desenvolvimento e todas elas vão desembocar nesse ducto lactífero e esse ducto, então, vai levar o leite até o mamilo. Em volta do ducto, nós temos células, tecido adiposo, né, que vão auxiliar na nutrição dessas glândulas, e também nós temos o músculo, que vai, vocês já vão ver, auxiliar muito na lactação. Então, nós temos aí uma produção razoável de leite, é claro que depende de cada mama, de cada mãe e também da alimentação. Uma coisa que eu sempre ouvi falar, assim, desde criança, vocês devem ter ouvido também. Chá aumenta a produção de leite, canjica aumenta a produção de leite, cerveja preta aumenta a produção de leite. Pessoal, o que aumenta a produção de leite é uma nutrição adequada, claro, e também uma hidratação. Então, nós precisamos aumentar a ingestão de água e de nutrientes, tá? Não é só alguns alimentos específicos, tá? Então, tem que cuidar muito em relação a isso. Então, depois, durante a gravidez, nós temos a liberação tanto de estrogênio como daquele hormônio lá que eu falei para vocês, chamado HPL, que é o hormônio lactogênico, tá? Então, esses dois hormônios, eles vão ser liberados durante a gravidez. Porém, nós não temos a liberação de grande quantidade de leite, principalmente por causa da nossa grande concentração de estrogênio e progesterona. A partir do momento que ocorre o nascimento do neném, nós temos uma diminuição nesses hormônios, tanto do estrogênio quanto da progesterona, e o leite, então, ele começa a ser liberado pelas glândulas mamárias. A progesterona auxilia muito também, modifica o epitélio e o ducto das nossas mamas. Então, ela auxilia ali, mas ela não deixa, ela inibe a liberação do leite. A partir do momento que nós temos o parto, logo o leite ele começa a ser liberado porque ocorre uma diminuição tanto de estrogênio quanto de progesterona. Nós também vamos ter uma estimulação na produção de leite pelo hormônio chamado prolactina. Esse hormônio ele só vai ser produzido, praticamente dizendo, depois que o feto nascer, durante a amamentação. Nosso organismo ele funciona de uma forma muito interessante em relação à amamentação. Nós mulheres que não temos filhos, produzimos um hormônio chamado hormônio inibidor da prolactina.
Durante a gestação, esse hormônio inibidor da prolactina, ele começa a diminuir e a prolactina em si começa a aumentar. Porém, como eu falei para vocês, a progesterona e o estrogênio, quando estão muito altos no nosso organismo, eles não deixam que a produção de leite ocorra. Então, nos últimos meses da gravidez, até pode ocorrer de ter um leite bem ralinho, assim, saindo das mamas. Mas nós só vamos ter uma grande quantidade de leite depois do parto, porque a progesterona e o estrogênio, eles vão diminuir. Um dos principais estímulos para a produção de leite é a sucção. Então, os mecanorreceptores do mamilo, eles vão perceber que está ocorrendo essa sucção e vão, então, estimular algumas células e vão inibir outras. Então, olha aqui, eles estimulam o hipotálamo em liberar ocitocina e vão inibir as células produtoras de hormônio inibidor de prolactina. Quando eles inibem essa célula, nós temos então uma diminuição do hormônio inibidor de prolactina e, consequentemente, aqui na adenohipófise ocorre então a liberação de prolactina. A ocitocina vai ser liberada pela neurohipófise, tá? A prolactina, então, vai estimular a secreção de leite e a ocitocina vai estimular a contração do músculo liso dessa região, fazendo com que o leite ele saia como se fosse em forma de jato durante a sucção do neném. Outro detalhe, nós temos outros estímulos, por exemplo, som de criança chorando, estimula a mãe a produzir leite. Às vezes tem gente que fala que estimula até vendo outra pessoa chorar, para vocês terem uma ideia. Nós também temos estímulos dependendo do horário. Então, se o bebê é acostumado a mamar naquele horário, nosso organismo ele pode aprender que aquele horário tem que produzir leite. Então, pode ocorrer de produzir o leite naquele horário, tá? Então, é bem comum, o organismo ele vai se adaptando e depende, é claro, de cada mãe. O leite ele vai ser composto de gordura, aproximadamente 4%, cálcio, alta concentração e imunoglobulinas. E é por causa tanto dos componentes, é claro, mas por causa das imunoglobulinas, a importância tão grande na amamentação. Então, as imunoglobulinas elas vão dar ao recém-nascido, principalmente nos primeiros meses, uma imunidade, uma resistência a patógenos externos muito grande. Por isso que a OMS ela recomenda que a amamentação seja realizada exclusivamente com leite até os 6 meses, porque é só de leite que a criança vai precisar, todos os nutrientes estão no leite e por causa da imunidade que aumenta muito quando a criança faz alimentação de leite materno. Dos 6 meses aos 2 anos, nós recomendamos que faça a utilização de alimentação juntamente com a amamentação para continuar dando ao neném tanto imunidade como também uma alimentação equilibrada, é claro. Eu sei que fica meio batido falar sobre isso, mas nós vemos muitos pacientes que têm dificuldade em amamentar. Então, nós temos que explicar para eles o porquê é tão importante essa amamentação, principalmente nos primeiros meses de vida do neném. Então, pessoal, essa foi a nossa última aula de fisiologia. Normalmente, eu dou uma revisão depois das nossas aulas, né? Na semana que vem, eu vou estar dando aula prática, vai ser uma semana bem agitada e eu não vou conseguir
dar a revisão para vocês. Então, eu me peço desculpa. Eu já vou disponibilizar o questionário para vocês no Moodle hoje mesmo. Então, vai estar a hora que vocês assistiram a aula, provavelmente vocês já observaram que tem a aula e já tem o questionário. Então, já está disponível para vocês realizarem esse questionário. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer questão, me procurem, pessoal. Eu não consigo dar revisão, mas vocês sabem, né? Eu estou disponível para eventuais dúvidas. Então, se professora, não entendi essa questão, tá meio confuso, você pode me ajudar? Eu auxilio vocês. Beleza? Então, assim, foi muito bom estar com vocês durante esse ano, né? Foi um ano difícil, mas foi um ano muito bom. Eu acredito que nós aprendemos muito com tudo isso. Espero que ano que vem nós possamos estar, ano que vem, né? Semestre que vem, melhor dizendo, nós possamos estar novamente reunidos, podendo estar tendo aula presencial com melhor aproveitamento das próximas disciplinas que estão por vir. Um abraço para vocês e estou à disposição. Até a próxima!